Bem, senhora presidente, olha, francamente, eu temo um certo ridículo. Desde que os estados e os governos existem, eles se espionam uns aos outros. É da natureza dos estados e dos governos. Eu, francamente, acho muito mais grave as revelações anteriores que mostravam a amplitude da espionagem americana em relação a cidadãos brasileiros e empresas, busca de interesse de natureza econômica e interferência nas comunicações privadas de cidadãos brasileiros, do que essa última revelação. Porque, sabe, é da natureza das coisas que um governo, e nós provavelmente fazemos, e se não fazemos, deveríamos fazer as mesmas coisas, é da natureza dos governos tentar entender o processo decisório dos outros governos. Então, qual foi a revelação do Fantástico? A revelação do Fantástico do Snowden, que foi naturalmente uma represália nisso que virou praticamente uma guerra privada entre o jornalista e o governo dos Estados Unidos. Qual foi a revelação? Eles mostraram um esquema dos chamados metadados, que é basicamente o diagrama de comunicações da presidente da República, com quem a presidente da República mantém conversações através do celular. É evidente que isso é um dado estratégico para saber quem são as pessoas influentes dentro do Estado brasileiro, dentro do governo brasileiro. São aquelas, naturalmente, com as quais a presidente estabelece a comunicação mais assídua. Isso é espionagem? É evidente que é. Mas alguém supõe que isso não existisse? Eu há mais de 5 anos sei que a NSA tem a capacidade de gravar todas as conversas telefônicas do mundo e todas as trocas de e-mail do mundo, a não ser aquelas que estejam sendo competentemente criptografadas, como deveria ser o caso das nossas comunicações. Então é um certo ridículo nós reclamarmos em relação a uma ação de governo condenável, evidentemente, quando revelado, mas perfeitamente previsível. O que a gente tem que discutir é a forma de nos defendermos em relação a isso, e que tudo aquilo que o nosso governo, o nosso Estado, as nossas Forças Armadas, nossos órgãos de inteligência entendam como informações que não devem ser absorvidas por ninguém, a ter um competente esquema de proteção dessas informações. Então, eu leio no jornal que a presidente da República raramente usa o celular dela com criptografia. Bom, deveria usar, mas a miúde evitaria esse tipo de situação. Eu acho que no mundo atual é um certo ridículo um governo reclamar de estar sendo espionado pelo outro. Eu acho que é muito mais legítimo o governo reclamar que cidadãos do seu país, que não têm nada de oficial, e empresas também que não estão envolvidas em nenhuma questão de natureza militar ou estratégica, são objeto dessa mesma espionagem para fins mesquinhamente comerciais ou para dar vantagens diplomáticas ao governo dos Estados Unidos em determinadas negociações comerciais na Organização Mundial de Comércio, em negociações climáticas na Conferência do Clima das Nações Unidas. Nas últimas vezes que nós discutimos esse assunto, fiz aqui a sugestão daquilo que eu acho que é o único caminho para que possa haver uma certa melhoria nessa situação. Não vai proteger as nossas comunicações de governo. As nossas comunicações de governo é o próprio governo que tem que se proteger. Agora, é possível que o Brasil, a Alemanha, a França, uma série de outras nações amigas dos Estados Unidos, por uma pressão conjunta e convergente, consigam que nos Estados Unidos se baixem normas legais em relação a limitações nas escutas de países amigos. Da mesma forma que os Estados Unidos têm limitações legais em relação à escuta de cidadãos americanos, pode haver, porque existe uma norma legal, uma escuta de um cidadão americano tem que ser autorizada por esse tribunal secreto, a FISA, não é grande coisa, mas já é alguma coisa, alguma regulamentação também pode haver em relação à espionagem de natureza econômica, diplomática ou privada de cidadãos de países amigos.
o que evidentemente nada tem a ver com a escuta que deve haver, e acho bom que haja, em relação à prevenção de terrorismo, de atos de terrorismo, como aqueles feitos pela Al-Qaeda, aqueles praticados em Buenos Aires na década de 90, isso aí faz parte do jogo. Então eu acho que nós realmente devemos evitar nos expor ao ridículo. E com um tipo de indignação que, sabe, o governo espiou no outro. Qual é o governo que, podendo, não vai tentar obter algum tipo de informação a respeito de como funciona o outro governo, quais são as pessoas influentes naquele governo, como o governo pode se posicionar em relação a tal ou qual questão. Acho que isso aí faz parte do jogo, e o nosso governo tem que fazer um bom trabalho de proteger as suas próprias informações e não ficar reclamando quando vê uma revelação desse tipo. Agora, penso que aquilo que o senhor denunciou em relação à amplitude das ações da NSA, a questão do grau de terceirização e de participação de empresas particulares nesse processo, com o potencial de mau uso dessas informações, de uso até criminoso dessas informações que isso acarreta. E a questão de espionagem de natureza econômica, isso de fato tem que ser objeto de uma forte pressão sobre o governo dos Estados Unidos, uma mobilização política, uma forte pressão do governo dos Estados Unidos, para que eles, de fato, sejam obrigados a regulamentar essa atividade da mesma forma que regulamentam a espionagem no território dos Estados Unidos. Deputado,